Olá, galera! Estamos aqui novamente para falarmos sobre um assunto interessantíssimo que foi visto ainda há pouco nesse clipe. O assunto que vamos ver hoje é movimento circular uniforme. Movimento de um ponto material sobre uma circunferência de centro O e raio R. Centro é o ponto central em torno do qual está girando, R é a distância até este ponto. Bom, além do movimento circular, nós vamos ver precisamente o MCU, que é um tipo específico de movimento circular. Vamos ver o que é? Movimento circular uniforme. Esse é o ponto central hoje. Então vamos às definições básicas do MCU. Primeiro, fenômenos periódicos. Fenômeno periódico são fenômenos ou fatos que se repetem de tempos em tempos. Como assim de tempos em tempos? É que ele volta a repetir a cada intervalo de tempo constante. Por exemplo, o cometa Halley ele passa próximo à Terra a cada certo tempo. Esse é um fenômeno periódico. Vamos a outra, período, que nós vamos representar pela letra Tzão. Como é que define período, então? É o tempo gasto para o fenômeno voltar a repetir. É o tempo gasto para se começar novamente um ciclo. No caso do Halley, por exemplo, 76 anos. A cada este tempo, ele volta a passar próximo à Terra. Frequência, que passaremos a representar pela letra Fzinho. Vamos ver a definição. Número de repetições ocorridas na unidade de tempo. Por exemplo, quando você tem um corpo girando, aquele disco de RPM lá, 33 rotações por minuto, significa o quê? Que ele dá 33 voltas em um minuto. É isso que significa a frequência. É o número de voltas que se dá durante certo intervalo de tempo. Muito bem. Já se viu que período é o tempo para voltar a repetir o fenômeno. Frequência é quantas vezes se repete na unidade de tempo. Existe uma relação entre eles, que é a seguinte. A frequência é o inverso do período. Guarda isso. A frequência é o inverso do período. Agora analisa bem. Período é tempo. Logo, a unidade de período é o segundo. Qual seria a unidade de frequência? Seria o inverso do segundo, 1 sobre segundo, que nós chamamos de hertz. Guarda bem isso também. Já sabemos o que é movimento circular, já comentamos alguma coisa acerca de movimento circular uniforme. Agora, vamos a alguns elementos importantes. Observe a figura. Nessa figura, nós temos aí ponto O, reta OE, esse aqui é um ponto que é o ponto OE, chamamos de ponto OE apenas. O ponto P, que é o cara que está movimentando ao longo da circunferência. Este S, este arco que aparece aqui, é a sua posição. E lá dentro nós temos um ângulo. Vamos agora detalhar cada elemento, para que você possa de fato ver. Vamos ver? Primeiro deles, centro. Quem seria o centro do movimento circular uniforme? É aquele pontinho O da figura. É o ponto O da circunferência. Vamos ver? É este ponto que aparece aqui. Notem que é em torno dele que se está girando. Vamos ao próximo elemento. Vetor posição. Este é importante. Como o próprio nome diz, posição é o que localiza o móvel ao longo de seu movimento. Como localiza o móvel? O que é isso, localiza o móvel? Ele acha, entre aspas, o móvel ao longo de todo o seu movimento. Como é que se define esse movimento, esse vetor, aliás, desculpa? Como é que define o vetor posição? Essa deve ser uma pergunta que pode estar latejando na tua cabeça. Nós vamos definir então assim, ó. É um vetor com origem no centro e extremidade no móvel. Origem no centro e extremidade no móvel. É a reta OP daquela figura. Observa? OP. Essa reta é o nosso vetor posição. Ele sempre tem origem aqui no centro e a extremidade, a setinha, seria exatamente no ponto P. Vamos a outro elemento. Raio. Esse já é muito conhecido, porque você já viu lá em geometria. Toda circunferência tem um raio, que é a distância da própria circunferência ao centro. Vamos definir aqui? Distância constante do móvel ao centro é a distância OP, que está indicada na figura também. Distância OP. Distância de O até a própria circunferência. Você pode perguntar, ei, mas isso aí não é o vetor posição? É diferente.
Distância de O para P é o tamanho do vetor posição. Vamos ao próximo. Origem do movimento linear. Origem é onde começa. Então, define a origem da trajetória ao longo da curva. É um ponto. Que ponto é esse? É o ponto OE. Vamos ver? Está aqui, ó. Então, você começa a contar o espaço linear a partir desse ponto. Começa aqui e conta nesse sentido indicado pela seta lá na ponta. Ok? Vamos ao próximo. Reta de referência. Para que serve isso? É um referencial para a gente. É para poder contarmos os ângulos, por exemplo. Como é que você enxerga isso na figura? Vamos ver? É a linha OOE. Parece estranho, né? Mas na figura você consegue ver melhor. Vamos ver? OE. É essa reta que passa aqui, ó. Essa é a nossa reta de referência. Notem bem, ela é um diâmetro próprio da nossa circunferência. Mas como é uma reta, ela tende a se estender para um lado e para o outro. Vamos ao próximo elemento. Posição angular. Como é que se define? É o ângulo entre o vetor posição e a reta de referência. Naquela figura, é o ângulo φ. Vamos ver? Está aqui, ó. É este ângulo. Essa é a posição angular. Notem que para cada ponto P que eu encontro aqui na frente, eu vou ter um ângulo diferente. Isso implica dizer o seguinte, implica dizer única e exclusivamente, como o móvel está caminhando ao longo da circunferência, o valor do ângulo também está mudando ao longo dessa circunferência. Ok? Vamos continuar. Espaço linear. Quem seria o espaço linear? Corresponde ao arco S. O S daquela figura, que seria quem? Este arco corresponde ao nosso espaço linear. É importante perceber que isso é um arco, é um pedaço da própria circunferência, um pedaço desta circunferência. Bom, falamos de muitos elementos. Agora, esse assunto é um negócio curioso, um negócio interessante. Vamos a uma enquete para instigar em vocês um pouco mais da visualização do que é esse movimento. Vamos ver? Você sabe me dizer o que é um movimento circular uniforme? É um movimento cilíndrico que não tem a aceleração. Movimento sem aceleração. Sem aceleração? Isso. Ele precisa de uma frequência. A velocidade é constante. Isso. E a aceleração é nula. É nula. Por isso que ele é uniforme. É. Agora vamos mostrar isso na prática? Vamos. Roda esse bambolê no seu braço aí, quero ver se você consegue. Sabe me dizer o que é um movimento circular uniforme? Não. Não? Não. Sabe, você não pode falar da teoria, mas pode me mostrar na prática, sabia? Eu não vou. Não, só colocar no braço, cara. No braço, pode? Só você rodar aí. Sabe por quê? Porque ele não desvia a trajetória. O movimento é constante e a aceleração é nula. Isso. Sabe dizer então agora o que é um movimento circular uniforme? Sim, tá rodando. É um movimento constante onde a aceleração é nula. Olha aí. A física não é difícil, a gente só precisa de algumas leis na prática para poder entender, não é? Verdade. Verdade. Bom, poderíamos dizer que o movimento circular uniforme seria aquele que está em constante movimento circular. Circular. Sempre mantendo a uniformidade. Então, coloca esse bambolê no seu braço, roda ali, eu quero ver se você vai me poder mostrar na prática. Só rodar. Isso seria um movimento circular uniforme, sabe dizer por quê? Porque ele está rodando ao redor de um eixo só. É verdade, a não ser que eu jogue. Isso, aí não vai ser mais circular uniforme. Isso, por exemplo, agora, ó, já não é mais uniforme. Mas é circular, É circular. não uniforme. Valeu, cara. Muito bem. Interessante, né? Viu a enquete? Beleza. Agora vamos continuar. Vamos fazer um pouco mais do aprofundamento desse assunto. Vamos falar da relação matemática fundamental. Vamos ver? Φ-S-R. Parece diferente, né? O que eu estou dizendo aqui é que o arco, o ângulo central é o comprimento do arco dividido pelo raio. Vamos ver isso na figura? Arco, raio. Pode ser isso, pode ser essa de baixo ou mais extrema. Raio é a distância do centro até a borda, beleza? Então, quando eu pego o arco
e divido pelo raio, eu tenho quem? Este ângulo central. Muito bem. Nós definimos então essa relação. Agora, olhem, nós definimos quem é o ângulo. Muito bem. Tem mais um detalhe importante acerca desse ângulo. Essa relação matemática, ela define não só o valor, mas a unidade do ângulo. Unidade da grandeza angular, unidade da posição angular. Vocês repararam que aparece um Tzinho entre parênteses? Indica o quê? Que depende do tempo, que é função do tempo. Função do tempo? Como assim função do tempo? É que se o tempo modificar, a posição modifica. Ou seja, com o passar do tempo, o cara vai passando por posições diferentes. Exatamente é isso que significa, somente isso. Mas vamos ver. A unidade de φ é radianos. Radianos. Quando você pega aquele comprimento que é o arco e divide pelo raio, esse quociente que você definiu o ângulo é medido em radianos.